Se você gosta de histórias fictícias, cheias de mistério, reviravoltas e emoção, inscreva-se agora no meu canal. Era uma vez. Lá, cada narrativa é um convite para mergulhar em mundos inesperados, onde o destino pode mudar a qualquer instante. Capítulo 1 menos o dia que nunca terminava. O prédio fervilhava em mais uma manhã de segunda-feira. Pessoas apressadas entravam e saíam, algumas com o olhar perdido em pensamentos, outras grudadas em seus celulares, como se cada segundo fosse precioso demais para ser desperdiçado. No meio dessa pressa toda, duas figuras se encontraram sem realmente se notar. Uma jovem segurando uma pasta abarrotada de papéis e um homem distraído, preocupado em responder e-mails antes mesmo de chegar ao escritório. As portas do elevador se fecharam com o som metálico de sempre. Nada fora do normal, mas quando o painel digital marcou 8 e 7, algo inesperado aconteceu. O elevador parou bruscamente entre dois andares. O silêncio se instalou, interrompido apenas pelo respirar acelerado dos dois. Ele tentou apertar botões, ela bateu na porta, ambos chamaram por socorro. Nada, apenas a sensação de estarem presos em um cubo de metal suspenso no vazio. Então, de repente, as luzes piscaram e se apagaram. A escuridão foi absoluta. Um frio estranho percorreu o espaço, mas tão rápido quanto começou. Terminou, as lâmpadas voltaram a acender, e para o espanto deles, tudo parecia ter recomeçado. O painel brilhava em vermelho, 8 e 7. As portas haviam acabado de se fechar, como se o tempo tivesse retrocedido e apagado o que viveram segundos antes. Atônitos, tentaram se convencer de que era apenas coincidência, mas não era. Quando o elevador repetiu exatamente o mesmo comportamento, mas 2 vezes menos, a parada brusca, o breu. O retorno ao início, menos a verdade se impôs de forma assustadora. Estavam presos em um ciclo. Cada tentativa de mudar a sequência falhava. Bater na porta, gritar, apertar todos os botões. Nada impedia que, após alguns instantes, as luzes se apagassem e o tempo retornasse para o ponto inicial. O relógio sempre parava em 8 e 7. Sempre. A repetição começou a corroer os nervos. A mulher, que até então mantinha uma calma forçada, deixou escapar uma risada nervosa. Isso é algum tipo de pegadinha? Uma câmera escondida? Se for, já passou dos limites. Respondeu ele, passando as mãos pelos cabelos em frustração. Mas conforme os ciclos se acumulavam, um detalhe inesperado surgiu. Em meio à confusão, eles começaram a conversar. No primeiro dia, eram apenas desconhecidos, tentando manter a sanidade. No segundo, trocaram perguntas sobre suas vidas. No terceiro, confidências apareceram sem que percebessem. Era como se cada repetição fosse um convite para se revelarem. Como se o tempo estivesse obrigando-os a se enxergarem além da superficialidade. E então, na quinta repetição, ela percebeu algo. Você reparou que cada vez dizemos quase as mesmas coisas? Como se estivéssemos presos em um roteiro que insiste em nos colocar lado a lado. Ele não respondeu de imediato, apenas a olhou em silêncio, como se finalmente entendesse que aquilo não era só azar ou coincidência. Talvez houvesse um propósito, talvez aquele loop não fosse uma prisão, mas uma mensagem. O relógio permanecia imóvel em 8 e 7, mas dentro deles algo começava a se mover. O painel brilhava em vermelho, 8 e 7. De novo, sempre. O ciclo parecia infinito, e cada repetição pesava mais sobre os dois. Já não havia dúvida, estavam presos em algo que desafiava toda a lógica. No início, o desespero dominava. Eles gritavam, tentavam forçar a porta, buscavam falhas no sistema, mas após incontáveis reinícios, um silêncio diferente tomou conta. A frustração se transformou em resignação, e a resignação em reflexão talvez não seja o elevador que está quebrado, disse ela, com os olhos fixos no painel luminoso. Talvez sejamos nós. Ele franziu a testa. Como assim? Pensa bem. Nada muda, a não ser quando nós mudamos. Cada repetição nos obriga a falar mais, a nos abrir. Não parece que estamos sendo forçados a olhar um para o outro de verdade? A ideia era absurda, mas fazia sentido. O tempo parecia castigá-los justamente quando tentavam escapar pela força, mas quando se entregavam à conversa, algo diferente acontecia. Sentiam-se mais leves.
como se uma camada invisível fosse retirada a cada ciclo. Aos poucos, começaram a revelar segredos que nunca tinham dito a ninguém. Ele confessou o medo de fracassar, o peso de carregar uma vida moldada apenas para agradar os outros. Ela revelou a solidão por trás da máscara de eficiência, a sensação de ser invisível no meio da multidão. No elevador, não havia julgamentos. Apenas dois estranhos se tornando cúmplices de uma estranha prisão temporal. Na 10ª repetição, algo inédito ocorreu. As luzes não se apagaram imediatamente. O silêncio se prolongou mais do que o habitual, como se o universo esperasse por uma decisão. Eles se entreolharam, conscientes de que havia uma escolha a ser feita. E se for isso? Disse ela em voz baixa. E se a única maneira de sair daqui for escolher não repetir? Ele sorriu, incrédulo, e como se faz isso, talvez, parando de fugir por um instante, o espaço pareceu encolher. O ar ficou pesado, mas não sufocante. Ele estendeu a mão, hesitante. Ela, depois de alguns segundos, aceitou o gesto. O toque foi simples, mas carregado de tudo, o que haviam descoberto um sobre o outro. As luzes piscaram, mas dessa vez não se apagaram. O painel mudou lentamente, marcando 8 e 8 pela primeira vez. O coração dos dois disparou. O tempo havia voltado a fluir, quando as portas do elevador finalmente se abriram. Não havia plateia nem explicação mágica, apenas o silêncio do corredor vazio. Mas sabiam que algo profundo tinha acontecido. Não era o mundo que tinha mudado, eram eles. Saíram lado a lado, e, embora não soubessem o que viria depois, tinham certeza de que nunca mais seriam apenas desconhecidos. O elevador, agora vazio, fechou suas portas como se guardasse o segredo daquela manhã interminável.